Hoje tem torta de bacalhau com queijo. Quem ensina pra gente é a Silmara Duran. Tudo bem, Silmara? Tudo bem, Tati. Seja bem-vinda ao programa, um prazer recebê-la. Viu? Prazer é tudo meu. Silmara, uma relação aqui deliciosa e completa de ingredientes, muito colorida, né? A proposta de hoje, a nossa torta, e o bacalhau é tudo de bom. Tudo de bom. Meu prato predileto, eu adoro fazer receitas com bacalhau. Legal. E aproveitando esse período propício, né, de quaresma, que muitas pessoas restringem a carne e da alimentação, tem uma dica aí para os nossos telespectadores. Relação dos ingredientes e qual a quantidade que você está utilizando, Silmara? Então, nós vamos começar aqui pela massa, né? Então, aqui nós temos aqui 500 gramas de farinha, né? Tá. 2 ovos. 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos. 120 de manteiga. Ok. 120 de gordura vegetal. Uma pitadinha de sal. Certo. Um temperinho de legumes. E o diferencial aqui eu trouxe 30 gramas de gergelim e 30 gramas de aveia em flocos, que traz um diferencial aqui na massa, apenas assim um valor nutricional a mais. Legal. Recapitulando, então, nós temos aqui 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 120 gramas de manteiga sem sal, 120 gramas de gordura vegetal, uma pitada de sal, um envelope em pó do tempero de peixe ou legumes. E aí, para acrescentar, é opcional, 30 gramas de gergelim e mais 30 gramas de aveia em flocos. Então, podemos fazer a massa? Vamos lá. Então, aqui é muito fácil, muito simples. Nós temos aqui a farinha, tá? Nunca é bom colocar toda a farinha na massa, sempre reservar um pouquinho, porque às vezes depende da quantidade dos ovos. Então, aqui é só acrescentar mesmo os ovos, assim, um pouquinho, a manteiga. Nós colocamos aqui a gordura vegetal, gordura vegetal, uma pitadinha só de sal, lembrando que nós vamos trabalhar com bacalhau, né? O temperinho, o gergelim e a aveia. Aqui no primeiro momento, nós vamos mexer assim, não sovando a massa, porque essa massa aqui não é para sovar, tá? Aqui não tem jeito, aqui nós temos que colocar mesmo a mão na massa, fazendo esse movimento assim, olha. Tá vendo, Tati? Não é para sovar. Porque se sovar, ela não vai ficar tão macia, porque ela vai ficar uma massa mais compacta. Então, é uma farofinha mesmo, ó. Certo. Muito simples de fazer, né? Não tem jeito de não sujar as mãos, tá? Eu vou jogar aqui um pouquinho na bancada, vamos ver se vai precisar. Porque eu trouxe uma ali já no passo, já aberta, que nós vamos forrar essa massa aqui na forma. Então, olha, mais ou menos isso daqui, ó. Quer ver? É assim mesmo. A gente só vai agora compactar, ó, apenas juntar a massa. Não é pra sovar, porque se sovar, ela vai ficar numa textura boa, porém não vai ficar tão macia, tão crocante. Ela lembra aquela massa de empadinha. Que é uma delícia. É uma delícia, ainda mais com esse recheio maravilhoso, né, ó. Daqui a pouquinho a gente passa a relação completa dos ingredientes para o recheio. Então o pessoal que tá lá em casa é assim mesmo, viu? Não é pra massa ficar seca, não. É pra massa ficar mesmo assim, ó. E às vezes a pessoa erra porque a pessoa vem com o restante da farinha. Eu separei aqui um pouquinho, acho que 30 gramas só de farinha. Tá. Então, olha, aqui já está pronto, olha. Essa parte aqui já está pronta. Ó, deixa eu guardar ela aqui. Tá? Eu trouxe já uma já forrada, né? Para que a gente possa passar para o recheio. Deixa eu tirar aqui. Fica farofa mesmo, né? Isso, como se fosse aquela massa toda quebrada. Deixa eu só dar uma lavadinha aqui na minha mão. Então, recapitulando, para a massa da nossa torta de bacalhau, o cheirinho no estúdio está uma delícia, cheirinho de fome. 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 120 gramas de manteiga sem sal, 120 gramas de gordura vegetal, uma pitadinha de sal, um envelope em pó, daquele temperinho, pode ser o de peixe ou de legumes, aquele que a gente está acostumado a usar em casa, né? 30 gramas de gergelim e 30 gramas de aveia. O gergelim e a aveia são ingredientes opcionais, você pode colocar ou não. Para agregar valor nutricional, a nossa sugestão é que você coloque na receita, tá bom? Então, aqui, você liga o fogo para mim, Tati? Por favor, posso deixar? Pode. Nós vamos fazer o recheio também, que é muito simples, né?
Aqui nós podemos começar azeite ou manteiga. Aqui no caso eu estou usando a manteiga, mas pode usar os dois também. Eu gosto bastante desse recheio, porque é um recheio, que nem você falou, que fica colorido e fica bonito, né? Aqui o dentinho de alho. Nada melhor do que sentir cheiro de alho, eu acho muito gostoso, porque em seguida já vem aqui, ó, a cebola. 50 gramas de manteiga, uma cebola média e 2 dentes de alho. Aí a gente deixa dar só uma fritadinha, nem precisa muito, porque como vai ao forno, né, ó. Aí nós acrescentamos. Depois aqui não precisa ter muita sequência, a gente acrescenta o tomate. É bom tirar a pele e a semente, né? Eu acho que é importante. Um tomate é suficiente? Um tomate é suficiente, porque aí entra a cor também do pimentão vermelho, né, ó. Depois a gente vem e acrescenta o pimentão vermelho, ó. O pimentão amarelo, que já dá a cor, olha o contraste bacana que apresenta a receita, ó. Né? A azeitona preta, que não pode faltar. Delícia, né? Porque delícia, né? Dá um sabor especial no bacalhau. Lembrando que o bacalhau já está aqui, ó, desfiado, tá? Dessalgado e desfiado. Tá. Então é importante dessalgar o bacalhau, né? Tem alguma dica sua, Silmara, para dessalgar? Como que você costuma dessalgar o bacalhau? Na verdade, assim, o bacalhau, ele dessalga, não é na quantidade de tempo. O pessoal fala, dessalga por 12 horas. Não, não precisa. É a troca de água. Quanto mais troca de água, mais rápido dessalga. Tá? Então não precisa deixar 12 horas. Olha, Tati, que bonito que fica. E o além o cheiro. E o aroma? E o aroma, que maravilhoso. Aí nós finalizamos aqui com a salsinha, a cebolinha. Na verdade, a quantidade necessária também, né, ó. Porque eu tenho uma segunda parte para falar ali, que é o outro creme. Então aqui não tem necessidade de ficar muito tempo, não. Eu vou repassar então só os ingredientes, a quantidade para você que está em casa. São 300 gramas do bacalhau já dessalgado, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho, uma cebola média, 100 gramas de azeitona, no nosso caso azeitona preta, 50 gramas da manteiga, um tomate sem pele e sem semente, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, salsinha e cebolinha a gosto. Exato. Aqui já tá pronto, Tati. Para você desligar para mim, por favor. Olha, aqui nós temos essa segunda etapa aqui, que é a batata cozida e espremida. Eu adiantei esse passo aqui. Eu coloquei então ela ao fogo com um dentinho de alho. Quantas batatas? Aproximadamente umas 6 unidades. Tá? Eu cozinhei, espremi a batata, levei ao fogo, refoguei lá com dentinho de alho, leite. Certo. Coloquei o queijo que eu vou usar, aqui no caso eu usei o queijo tipo provolone. Tá. Aqui está o queijo tipo provolone, aqui está o parmesão que eu vou salpicar. E adiantei esse passo aqui, ó. Nós vamos forrar a forma com a massa que nós fizemos. E aqui, Tati, é importante lembrar de furar aqui a massa com o garfo. E o legal dessa torta é que o recheio já vai diretamente na massa crua, tudo junto ao forno. Certo. Tá? Então, nós vamos colocar aqui essa primeira etapa, assim, o recheio. Gente, deve estar muito bom esse recheio, eu adoro. Nossa, é muito gostoso, né? Bacalhau, ainda mais agora com essa época da Páscoa. Né? Muita dona de casa vai querer fazer essa receita aqui. É muito saborosa mesmo, viu? Olha, só assim fica bonito. Você imagina um arroz também, olha, um arroz com esse recheio, fica maravilhoso. Aqui eu vou ensinar assim a dona de casa a fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer umas cavidades aqui, ó, na torta, porque eu vou introduzir o outro tipo de requeijão aqui, cremoso, ó. E fica mais fácil, fica até gostoso e bonito na hora que corta. Ó, nós fazemos assim, ó. Porque cada pedaço que a pessoa for cortar, ela vai ver essa parte aqui, ó. Tá, ó. Requeijão cremoso. Aqui a gente tá usando o requeijão light. Não, o requeijão light, exato, que são dois. Pra equilibrar, né? Exato, porque como o requeijão tipo provolone é forte, né? O provolone foi aqui e o light aqui, tá? Legal. Então são 2 tipos mesmo de queijo. E a gente vem aqui com essa cobertura, olha.
Eu vou pedir para você repetir como é que você fez essa cobertura. Foram as batatas cozidas, né? Mais ou Isso. menos 300 gramas de batatas Isso. cozidas. Foi. Aí esfriou, você amassou junto com a batata o requeijão cremoso e aí o requeijão sabor provolone. Exato, Tá. exato. Deixa eu ver, tem uma colher. Uma bisnaga, né, do requeijão. Isso, porque... A batata. O que ou mais que você pode- colocou? Então, se quiser também espremer a batata e levar a batata ao fogo novamente, pode colocar assim um dentinho de alho, né, um pouquinho de manteiga, para ficar assim um purezinho mesmo de batata. E o requeijão cremoso, tanto faz colocar aqui ou inverter. No caso, eu usei lá no bacalhau o light e aqui o provolone. Você colocou leite aí? Coloquei um pouquinho de leite, sim, pode colocar sim. Ah, eu tenho a relação Ó, aqui, gente. tem Olha aí, lá, ó. cobertura. 300 gramas de batatas cozidas e espremidas, 20 gramas de manteiga, um dente de alho bem picadinho, 20 ml de leite, uma pitadinha de sal e aí uma bisnaga do requeijão sabor queijo provolone. Isso, aí vai ao fogo, fica mais fácil. Aqui nós podemos salpicar aqui para gratinar, tem várias opções. Aqui no caso eu coloquei já o parmesão com o orégano, que fica uma cor assim, um visual bacana, dá uma gratinada, olha que cheirinho gostoso, né? E de forno? Quanto tempo? Aí nós levamos ao forno 180 graus por 40 minutos. 40 minutos fica daquela Depois é forma só ali, servir e ó. agradar com Depois certeza é o só paladar de todo servir, mundo. acompanhando com a sobremesa, fica perfeito. Adorei. Simara, deixa eu aproveitar. Você trouxe aqui uma versão doce também, uma torta de Páscoa. Você pode fazer chocolate com coco, doce de leite. Pode fazer Isso. coco, chocolate e doce de leite. Como é que você fez essa torta? Olha, essa torta aqui, ela é Ficou linda, muito por sinal. fácil de fazer, muito simples de fazer. Eu peguei o bolo de chocolate, tá? Um bolo, a gente pode até comprar pronto ou fazer, esfarelei esse bolo, acrescentei castanha de caju, 3 colheres de manteiga, amassei bem, ficou uma massa homogênea. Forrei a torta como eu forrei ali de bacalhau. Como a de bacalhau, a gente Isso, forra. forrei. Aí eu peguei o doce de leite, acrescentei um pouco de chantilly já batido. E se quiser, pode até misturar coco, porque doce de coco leite e ralado. coco fica maravilhoso. Legal. E por cima, para decorar, também poderia ter feito uma decoração de coco, que ia aparecer bem os coelhinhos dourados. Mas eu resolvi aqui, no caso, coloquei como um ganache. Adorei. Vou fazer o Olha. seguinte, Silmara. Eu vou experimentar a nossa versão salgada e eu vou pedir para você, por favor, cortar um pedaço dessa Ok. versão doce. A gente mostra também pro pessoal de casa como é que ficou o recheio. Então, a massa da nossa torta doce é como a salgada, gente. Você faz, né, aquela mistura, aquela farofa, coloca na forma e depois vem com o recheio. Esse cheirinho de bacalhau, muito bom. Tcharam! Silmara. Você viu, Tati? É uma delícia, porque acrescenta ainda a Gente! cobertura. E esse creme também com queijo, né? Com É, requeijão de provolone. Por isso que é bom. Usou o provolone, que é um pouquinho mais, né? E usou o light, né? Pra quebrar aí um pouquinho a... Muito bom. Deixa eu pegar um pratinho. Olha. Peraí. Gente, mas tá muito gostosa essa torta. Adorei. Não achei o Olha, pratinho até vou pequeno. virar Deixa eu pra pegar lá, olha o esse daqui. visual aqui. Olha que bacana aqui da torta. A gente mostra pro pessoal de casa. É, ó. Até vou virar Essa aqui tá pra linda ele. também, né, essa versão? Também, olha, eu tô sentindo o cheiro daqui também, o aroma dela Olha que daqui. bacana, gente. Então, pra você de casa, ó lá. Você vai fazer, né, a massa, a base, como a farofa que a gente fez na versão salgada. Então, é o bolo de chocolate, mistura. Isso, castanha de caju, com a castanha de crocante, Uhum. 3 colheres de manteiga para dar liga. Certo. Aí a massa, forra, forma, doce de leite, pode misturar coco e chantilly e em cima uma ganache, chocolate e creme de leite. Adorei, arrasou. Eu vou deixar aqui meu pedacinho da torta doce. Quero agradecer mais uma vez, Muito Silmara, a sua obrigada. presença. Obrigada, Gente, viu, e Tati? Eu essa que torta agradeço. de bacalhau? O que é essa torta de bacalhau, minha amiga? Faz. Tenho certeza que você vai gostar. Eu amei. Beijo, volto já.